Você já deve ter escutado essa expressão diversas vezes. O estado que você busca é anterior à mente, não é mesmo? Mas o que raios pode ser anterior à mente? O que isso quer dizer? Observe essa representação que eu fiz. Uma pirâmide. Geralmente costumamos considerar a base como sendo o início e o ponto mais alto, o seu fim. Nesse caso aqui, ela inicia pelo topo. O topo da nossa pirâmide tem um ponto. Um ponto. Essa é a parte mais importante. O topo da pirâmide tem apenas um ponto. Isso é o anterior à mente. Esse único ponto. Mas abaixo deste primeiro ponto vem a segunda camada. Ela não pode ser igual à primeira, senão não seria uma pirâmide. Essa segunda camada tem 2 pontos. Você pode chamar de Adão e Eva, Shiva e Shakti, hemisfério esquerdo e direito do cérebro, quente, frio, masculino e feminino, Sol e Lua, ou dualidade. É aqui que a mente surge. E essa mente reflete o poder que ele criou, criando novas fileiras abaixo. Tudo que vem abaixo da segunda fileira é filho da dualidade, e por consequência, são pensamentos. Nessa dualidade, nesse reino de 2 reis, tudo é tingido como tendo 2 faces. Tudo é transformado em duplo, bem e mal, aceitação e aversão, desejo e repulsa, amor e ódio. Todas as dualidades nascem dessa primeira divisão. E então, temos o nascimento de todos os pensamentos. E por consequência, o mundo. Todos os pensamentos, ou fileiras e blocos inferiores, são reflexos do prisma que a mente coloriu com dualidade. Vamos voltar lá para as primeiras fileiras. Você consegue imaginar um reino com 2 reis? Obviamente não iria dar muito certo. Por melhor que fosse a relação entre os dois, a diferença entre eles, uma hora iria brilhar com mais intensidade, e um conflito seria instaurado. De um lado, uma opinião ou decisão. Do outro, outra opinião ou decisão. O conflito entre os 2 reis está instaurado. Todas as fileiras abaixo, que são criadas por estes reis, estão em conflito. Elas são criadas com partes de um rei e partes de outro. Os 2 reis nunca poderão ser soberanos, pois serão para sempre divisores de um mesmo reino. Seus filhos, os pensamentos, nunca poderão ser soberanos. Todos eles são construídos por 3 ou mais derivações, e formados de conflito entre 2 energias. A divisão, a multiplicidade criou toda essa infinita manifestação inferior. A mente só conhece a multiplicidade e seus filhos. A mente já nasceu dividida entre 2 polos. E enquanto houverem 2, nunca haverá soberania. Mas logo acima da mente, o que nós temos? Um único ponto, sozinho. Qualquer semelhança com o olho da providência sendo representado como sendo um único olho acima de uma pirâmide é mera coincidência. Quando se existe sozinho, se é o quê? Soberano, absoluto, puro, real, verdadeiro. Nem o maior dos reis poderia sonhar em ter tamanha soberania, pois ainda que rei de muitos, não é rei de tudo. Somente o rei de si mesmo é o absoluto. E o primeiro bloco existe cabal, completo, imperioso, definitivo, inteiro, perfeito, incondicionado, pois existe só um sem segundo. Preste bem atenção nisso. O absoluto pode
invalidar as fileiras inferiores, pois nenhuma é absoluta e soberana como ele. Ele, sendo só, rei de tudo que existe, ultrapassa e transcende qualquer manifestação ou definição posterior, pois elas não são soberanas e absolutas como ele é. Todas elas são divididas, múltiplas, relativas, enquanto ele, absoluto, assiste indiferenciado. A soberania, a pureza absoluta, a consciência real e verdadeira pode invalidar qualquer coisa abaixo dela, pois ela é absoluta e nada mais é. Os dois reis nunca poderão conhecer esse ponto absoluto. Por quê? Porque naturalmente e inerentemente eles são dois. Eles vivem em conflito. É impossível enfiar esses dois naquele único ponto. O poder está em ser menos, e o mais não consegue acessar o menos. Apenas o menor, o único, o singular, o absoluto, pode habitar em si mesmo, sem segundo. Isso é anteriormente. O ponto onde a mente não entra. Tudo que a mente pode criar são fileiras abaixo dela, manifestadas do conflito de interesse entre dois polos. A mente é formada de dois, de dualidade. A mente não pode acessar o singular, o único, o absoluto, o soberano, por sua própria natureza dupla, múltipla, relativa, entre pares de opostos. Somente quando os dois reis silenciam, o absoluto resplandece.